Começa agora mais um Nas Entrelinhas. Atenção para as manchetes do programa de hoje. Professor da ESAG recebe premiação do Santander Práticas de Educação para a Sustentabilidade. Sustentabilidade, tema cada vez mais presente no processo educacional. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Nas Entrelinhas. Samanta, em que endereço os ouvintes podem fazer contato conosco? Bom dia, Enio. Quem quiser fazer contato direto é no e-mail nasentrelinhas.exag@gmail.com. Bom, e o ano está quase terminando. Sempre é bom ter realizado coisas interessantes, coisas boas, coisas bonitas, coisas agradáveis. Foi um ano muito intenso. 2012. Foi. Eu diria de muitas ideias, muitos projetos e principalmente muito reconhecimento, né? A discussão de hoje envolve um pouco isso. Projetos, ideias inovadoras e reconhecimento. Sem dúvida. Além disso, o ano foi de muito fervilhar político, Brasil afora, Florianópolis adentro. Bom, por processos eleitorais, novas ideias, vamos ver as propostas. Agora eu diria que 2013 vai ser um ano de avaliações, né? Ok. E não podemos esquecer que houve muito agito também, muita coisa assim. A contradição presente no processo sempre faz parte. Eu espero que o mundo não acabe efetivamente em 2012, porque as possibilidades para 2013 são muitas. Ok. E a novidade interessante que nós temos é que um professor da ESAG foi um dos vencedores do Santander Práticas de Educação para a Sustentabilidade. É isso. Hoje a gente está aqui com o professor Eduardo Jara e com o professor Daniel Pinheiro para fazer uma discussão sobre sustentabilidade nos processos educacionais. Bom dia, Eduardo. Parabéns por ter recebido esta premiação importante para todos nós. Bom dia, Enio. Obrigado. Bom dia, Samanta. Bom dia, ouvintes da Rádio Desk. E aí, como é que foi esse processo dessa premiação? Bom, essa premiação é um concurso de abrangência nacional para os cursos de Administração e Economia que tinha por objetivo envolver o tema sustentabilidade em alguma das disciplinas desses cursos. E eu, na condição de professor da disciplina de Análise e Estatística, achei viável a proposta de trabalhar conceitos de análise estatística junto com o tema sustentabilidade. Para que isso ocorresse, eu precisaria me aprofundar um pouquinho na questão sustentabilidade, porque sempre gostei do tema, mas o conhecimento teórico eu sabia que era uma fraqueza naquele momento. Então, por isso, o professor Daniel Pinheiro foi essencial nesse projeto, pois ele me apresentou algumas bibliografias que podiam ser utilizadas e foram repassadas aos alunos, inclusive com a participação do projeto de extensão Ecoeficiência ESAG, que foi na sala de aula, lá fez uma palestra e sensibilizou os alunos com o objetivo maior da proposta, que era cada um dos alunos identificar um indicador de sustentabilidade que pudesse ser associado ao seu dia a dia. Só para dar uns exemplos de casos práticos aqui, quanto de água se gasta no banho que você toma? Isso é uma medida que, a princípio, a gente não sabe. O professor Daniel tem vários projetos vinculados à ideia de sustentabilidade, de responsabilidade ambiental. Como é que foi essa parceria de trabalhar essa temática conceitual numa disciplina mais das exatas, digamos assim? Então, bom dia, Samanta, Enio, Eduardo. Acho que a ideia principal é trazer para a sala de aula a temática meio ambiente e o nosso desafio estava em sensibilizar os professores. Quando você tem um professor que já tem a ideia, fica muito mais fácil. E o bacana da ideia do professor Eduardo Jara, ela está levando isso para uma disciplina que ia dar esse resultado, ia medir o resultado. Então, desde o começo, apesar das ideias serem as mais diversas possíveis, a gente tentou bater um papo com a turma falando assim, olha, são coisas práticas e do dia a dia que o professor está propondo que vocês olhem, e o mais legal é que você vai medir isso e vai mostrar um resultado. Né? Na área ambiental, há muita falácia do que se pode fazer, daquilo que é, mas os resultados não são mostrados. Então, quando a gente fala assim, recicla o lixo, faça aquilo, cuidado com o banho, a gente associa uma ideia que às vezes é muito mais do querer, do gostar, do que necessariamente do que porque é importante fazer. Quando você se propõe a medir, e aí em cursos de administração e economia, como são cursos que têm um impacto, vamos dizer assim, na sociedade, que é muito visível, é muito legal você ter disciplinas das exatas que trazem resultados e mostram a efetividade disso. Quem assistiu o Prêmio Santander e viu a apresentação do professor Jara, ou quem
tiver o prazer de entrar lá na página do Santander e procurar, vai ver a cara do pessoal, que o pessoal da plateia faz. Nós tivemos a ex-ministra Marina Silva, né, assistindo, e ela fazia assim, umas caras bem interessantes quando ele falava que o resultado era medido, que era possível mensurar, que o que eles estavam propondo era mensurar coisas simples, né, do senso comum ao bom senso. O projeto se chamava do senso comum ao bom senso, era justamente a gente romper isso. A gente gasta muita água, mas qual é o número? A gente anda muito de carro, mas que quantidade é isso? A gente libera muito carbono, mas quantos quilos são isso? Então, são coisas simples, mas a gente não tem os números. E a gente, para poder avançar do senso comum, precisaria quantificar. O interessante é que a disciplina de estatística normalmente não tem se preocupado com esse tipo de coisa. Acho que isso é um romper, uma forma educacional. É muito, muito interessante, muito entusiástico esse aspecto. Ou seja, normalmente a estatística fica agora números, quantidades, mas deslocado, descolado, digamos, de uma realidade concreta. E vocês conseguiram dar a volta com fazer uma coisa exatamente inversa. Muito bom. Com certeza, o reconhecimento do pessoal que avaliou, e foi um dos temas abordados aqui no início, né, o reconhecimento, isso foi muito importante para nós. A gente foi avaliado por professores, pós-doutores, né, especialistas na área de sustentabilidade e falaram, o caminho é esse, a tua proposta é muito interessante, achei muito criativo, e a ideia era justamente a gente inovar. Nesse processo de inovação é que a gente vai estar criando coisas interessantes. Vocês acham que nesse processo de educação para sustentabilidade mesmo, né, sair um pouco desse discurso de desejos, de ideias e ter essa habilidade com capacidade de mensurar mesmo, de se perceber o quanto que é o impacto, aquela ideia da pegada um pouco ecológica, isso tem um efeito maior? Como é que foi a relação, por exemplo, os alunos? Os alunos se surpreenderam nesse processo? Eles aderiram? Conta um pouco para nós, assim. Sem dúvida, eles foram, no início ficaram um pouco assustados com a proposta, né? Mas à medida que eles iam coletando as informações que eles mesmos geravam, os números, eles foram se envolvendo mais, né? Teve alunas que monitoraram ao longo de 20 dias a quilometragem que elas percorriam para poder estar verificando depois a quantidade de carbono emitida, né? E essa ideia de que os números eram gerados por eles, isso fez com que eles tivessem um envolvimento bem maior. Isso mudou um pouco o comportamento deles? O que eles relataram? Eu tive relatos bem interessantes. Alguns que falaram assim, eu nunca vou comprar um carro a diesel. Uma coisa porque ele viu lá que a densidade do diesel tinha muito mais carbono que emitia, e isso apareceu ali na pesquisa. Outros, a gente trouxe números de quanto a gente libera em vida somente respirando de gás carbônico. Uma ideia que, com certeza, ninguém na sala ali talvez não tinha nem pensado sobre isso. Então, em 1 minuto de silêncio, todos os alunos da sala ficaram respirando para ver quantas respirações se davam em 1 minuto. E a partir dessa média, a gente fez todas as transformações de trocas gasosas. E é importante colocar aqui o seguinte, né? A gente avançou em áreas muito diferentes da análise estatística. Porque a gente, por exemplo, aí nesse exemplo da respiração, a gente viu lá que o pulmão tem aproximadamente 50 metros quadrados de superfície alveolar. Que viagem é essa que eu estou falando? Para um professor de estatística que interessa a área de metros quadrados de superfície alveolar. Foi importante para os nossos cálculos, né? E nos dá essa dimensão de que o conhecimento ele é multidisciplinar. Pois é, está trazendo uma coisa que é fundamental. Assim, será que para pensar efetivamente educação e sustentabilidade não é preciso ampliar a interdisciplinariedade, ampliar essa conexão com os outros saberes do que ficar tão focado, especializado, como é o hábito que a gente tem muito hoje em dia? Eu acho que essa é a maior dificuldade, é o nosso maior desafio, né? Primeiro porque a gente ainda tem educação muito disciplinar. Então o professor, ele às vezes não quer se abrir para outros campos do conhecimento, e a gente sabe que os desafios hoje são multidisciplinares. Se a gente não pregar a interdisciplinaridade, não adianta ficar falando de sustentabilidade. Então, se o professor Jara quiser semestre que vem só dar aula de estatística pura e simples, ele só trabalha problemas estatísticos e números, que para muitos alunos pode não servir para nada nunca na vida, e eles vão reclamar com o professor o resto do tempo, ou ele pode trazer esses outros desafios. Para se ter ideia, a gente fez a medição do carbono zero, agora no curso de administração pública, mas como um piloto, o segundo piloto que a gente fez para semestre que vem, fazer o da ESAG, ver o quanto a ESAG consome de carbono, e o que ela poderia fazer para reduzir, já que a gente não consegue neutralizar. Esse é um projeto de pesquisa ou foi um trabalho de conclusão, professor Daniel? É um projeto de extensão
em que o aluno fez o trabalho de conclusão de curso, mas a nossa ideia é fazer um projeto triplo, né? Serem projetos é um projeto de extensão, porque a gente gera impacto na sociedade e a gente quer trazer parceiros de fora para neutralizar o carbono. É um projeto de pesquisa, porque envolve TCCs, e artigos científicos, e é um projeto de ensino porque ele está direcionado ao estágio obrigatório, né? Então a gente a cada semestre pega alunos para fazer isso, e esse semestre uma disciplina do 6º termo do professor Valério aderiu também, os alunos dele participaram do processo, e agora a gente está conseguindo fortalecer isso. Mas veja, a nossa maior dificuldade de medir é porque as pessoas simplesmente não queriam responder. E eu não estou falando só de alunos, eu estou falando de vários professores. A gente teve aí uma participação de mais ou menos 60% dos professores, deveria ser de 100%, e tivemos uma participação de menos de 50% dos alunos. Claro, o processo de sensibilização ele não foi feito da maneira como a gente pensava, porque era um piloto. Mas agora, para o semestre que vem, a gente vai trabalhar essa sensibilização com a tentativa de atingir os 100% dos públicos. Mas a dificuldade dos professores a gente sabe, se ele não acredita no tema, é mais difícil levar para a disciplina. E muitas vezes, quando leva só para a disciplina dele. Então, fazer trabalhos interdisciplinares, fazer essa educação multidisciplinar, gera um esforço muito maior. Eu não tenho dúvida que, para um professor de estatística, pegar o material que eu mandei de meio ambiente e daquele material extrair as lições para a estatística e não abandonar aquelas outras lições, por exemplo, a maioria dos indicadores hoje de meio ambiente estão associados a problemas sociais. Quando ele fala da escolha do carro, a gente está falando de um problema socioeconômico, né? Hoje no país a gente está vivendo um momento socioeconômico onde comprar um carro é muito fácil. Então, para um aluno refletir o quanto ele gasta de carbono e a partir daí repensar a compra do seu carro, é muito mais interessante para nós, e eu estou falando como professor de administração pública, do ponto de vista de sociedade, que essa escolha seja feita. E para um administrador, né, a aula foi o curso de administração empresarial, do ponto de vista do administrador, ele saber que ele pode trabalhar isso produzindo carros mais eficientes, ele vai continuar vendendo mais carros mais eficientes, é muito mais interessante. Então, hoje a gente tem uma série de políticas que não se fazem sozinhas e a gente precisa ensinar isso para os alunos, a gente precisa passar cada vez mais, estimular essa pesquisa. E aí tem o papel do professor. Eu tenho um colega que trabalha bem estatística, um outro que trabalha bem sociologia, por que não os três, em períodos diferentes, em tempos diferentes, na universidade, fazer com que o aluno pense sobre isso. Então, a gente está aí do primeiro ao último termo tentando estimular isso. Discutir com o Jara já em outro momento a questão da sustentabilidade, acho que tem que ser assumida mais como os projetos integrados, por exemplo. A gente poderia pensar em ampliar esse aspecto mais da discussão da sustentabilidade. Sem dúvida, Enio. Eu acho que a gente estaria dando um passo para trás se a gente colocasse uma disciplina chamada sustentabilidade no currículo. Esse tema, ele tem que ser transdisciplinar, não é a minha disciplina, não é a do Enio, são todas com uma característica que vai ser abordada em comum e não falando só em sustentabilidade, tem que ser uma coisa já da parte da identidade da construção da pessoa, alguma coisa desse tipo, não um tema à parte, né? Até porque ela tem várias ramificações, né? Vários detalhes que cada disciplina pode estar trazendo seu aporte, explorando de outra forma, me parece, né? Sem dúvida, ela vai ter vários olhares e esse olhar múltiplo é que vai trazer uma compreensão melhor e, às vezes, soluções inovadoras. A gente tem muito que inovar nessa área, né? O tema sustentabilidade vem sendo conversado relativamente há pouco tempo. Por conta disso, a gente tem muitas possibilidades de avanço. Professor Eduardo Jara, Daniel Pinheiro, sugestões. Tem alguma dica para os professores das diversas disciplinas, da experiência de vocês? Eu acho que a primeira é que os alunos, eles sabem muito mais. Essa geração que está vindo, eles estão muito mais interessados, eles sabem muito mais. Então, eu acho que é legal, é bacana os professores começarem a conversar sobre isso, a ver essas possibilidades de troca com professores, não só do centro. A gente tem outros projetos em outros centros também que são bastante interessantes e professores que poderiam trazer lições para nós. Assim, e buscar também parceria na sociedade, trazer... A gente tem empresas fazendo trabalhos maravilhosos, a gente tem órgãos públicos preocupados, então eu acho que é hora de começar a acordar e compartilhar isso. Eu sugeriria para os professores a tentativa de inovação.
né? Porque é ali que vão aparecer resultados diferentes. Só para ter uma ideia de alguns exemplos, nesse semestre tem uma turma medindo quanto que se consome de flúor em vida, apenas escovando os dentes, e isso vai chegar num número mortal. E quanto a gente consome de latinha de alumínio, que tamanho que daria de um morro referente à extração de bauxita. Então são termos que eu não sei, professor não sei, mas os alunos vão investigar e eu vou acabar descobrindo. Eu queria fazer uma pergunta funcional sobre o prêmio em si. Quantos concorrentes tinha nesse primeiro? A nível nacional esse prêmio? A nível nacional. Na primeira etapa aproximadamente uns 500, depois foram várias etapas, porque foi ao longo de um semestre. Foram avaliados no final 257 trabalhos, 32 foram divulgados no site praticasdeeducação.universia.com.br, para quem quiser dar uma conferida. E foram selecionados 6 finalistas e 3 vencedores, sendo eu um deles. E agora vai para Boston, é um dos prêmios, é e isso? O prêmio é um curso de empreendedorismo de uma semana na Babson College em Boston, e eu pretendo empreender depois disso, né, com ideias inovadoras. Lá você vai apresentar e discutir também essa temática lá nos Estados Unidos? Eu não sei ainda o curso, provavelmente eu vou falar sobre o tema, mas é um curso já com grade fechada e talvez eles explorem as ideias que deram sucesso. Parabéns, eu acho que ficamos todos orgulhosos de sermos colegas do Jara, do Daniel, por essa iniciativa. É que o exemplo instigue, né? Sem dúvida. Tem um ditado que é o exemplo que arrasta, na verdade, né? Então eu diria que essa premiação ela vem para dar uma, talvez, chacoalhada e uma inspirada em todos os professores. Legal, eu agradeço muito o professor Daniel Pinheiro, que foi o primeiro parceiro direto, mas todos os outros professores da casa eu ia ao longo do semestre conversando e cada um ia me dando uma ideia, um comentário, que lá no final eu agreguei um monte de valores de vários professores e isso com certeza me deixou mais forte lá na hora da apresentação. Acho que isso é o mais importante, a gente viver uma universidade que seja capaz de ser vista como universidade. Isso é a universidade, essa troca, né? Ok, muito obrigado pela participação dos professores Eduardo Jara, Daniel Pinheiro, e semana que vem a gente retorna com mais um Nas Entrelinhas. Bom dia. É isso aí, bom dia, Enio.